E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, a gente está na nossa terceira aula do curso Introdução a Números em JavaScript. E como assim Introdução a Números, Regis? Fala aí. Então, em outras linguagens, você teria aí alguns tipos de variáveis numéricas, né, que seriam tipos inteiros, de ponto flutuante, né, ou decimais. Você teria o tipo double, né, você teria em algumas linguagens até o long double, né, mas em JavaScript não existe isso. Em JavaScript, todas as variáveis numéricas elas são representadas por um único tipo, que seria o number. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de variáveis numéricas, né? Então, a gente vai ter aqui variáveis inteiras, variáveis decimais, que seria com ponto flutuante. Você perceba que em JavaScript a gente não utiliza vírgula para definir os números, como a gente faz, né, na língua portuguesa. A gente utiliza ponto para definir números decimais. Você pode utilizar números negativos também, negativos decimais, a regra é a mesma, certo? Então, se a gente olhar aqui no nosso console, a gente pode ter uma noção melhor desses tipos de números. Então, a gente pode colocar aqui qualquer coisa, né? Desde que seja um número válido, o console ele vai só interpretar e retornar para a gente o resultado da nossa operação. No caso, como a gente não está fazendo nenhuma operação, ele só vai retornar o mesmo número, certo? E a gente pode também estar realizando cálculos com esses números, né? Na verdade, assim, da maneira como a gente vai apresentar agora, fica parecendo que o JavaScript é basicamente uma calculadora gigante, né? E não é exatamente isso, né? Mas ele tem todos os recursos de cálculo de uma linguagem de alto nível. Então a gente tem aqui os exemplos de cálculo, né? A gente tem a adição, que é tipo utilizando o sinal de mais, assim como na matemática, subtração, né, utilizando o sinal de menos, multiplicação, que seria com asterisco, divisão com a barra e o módulo que eu acabo de perceber aqui que está com o símbolo errado, na verdade é porcentagem, tá? Então eu vou estar mostrando aqui agora um exemplo, né, de adição, por exemplo. Então a gente tem aqui 5 mais 2, ele vai me retornar ali o 7, certinho? Então, 5 mais 5 mais 5, tanto faz, né? Você pode estar encadeando essas operações como se fosse álgebra, né? E também, pessoal, só para constar, os espaços, eles são opcionais, né? Então, eu posso colocar aqui N espaços, lógico que você não vai fazer isso, porque fica muito ruim de ler, mas você tem essa opção, né? Os espaços são opcionais. Então, tem outra coisa também que vale a pena considerar, né, que vale a pena mencionar, é que o JavaScript, quando se trata de números decimais, ele tem aí um limite, né? Como assim um limite, né? Ele não armazena números até o infinito, ó. Você pode ver que ali, por enquanto, ele está armazenando, mas se eu for adicionando mais um, ó, você vê que ele arredondou para 2, né? Então, o JavaScript ele tem aí um limite numérico que você tem que estar ciente. Lógico que, inicialmente, você não vai ter problema com isso, porque você não vai estar trabalhando com números tão grandes, né? Mas é bom sempre estar ciente de que isso pode estar acontecendo, né? O arredondamento por parte do interpretador de JavaScript, ok? Então a gente tem também ali subtração, né? 10 menos 2, 10 menos 7, 5 menos 2 mais 3, né? Você pode também perceber que o JavaScript ele respeita a ordem aritmética dos operadores, né? Como assim ordem aritmética dos operadores? Então a gente vai colocar aqui, né? 5 mais 5 vezes 2, então, vezes 3, né? Então, 5 vezes 3, não, isso não vai dar bom. 7 mais 5 vezes 2, né? Então, se você tivesse aí o 7 mais o 5, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12 vezes 2 daria 24, né? Se você não estivesse seguindo a ordem matemática dos operadores. Então, aqui como a gente está seguindo, o que vai acontecer primeiro vai ser essa multiplicação. Então, 5 vezes 2, né, que é igual a 10, mais 7, que é igual a 17. Você pode sobrescrever isso também utilizando parênteses, né? Assim como na matemática, os parênteses eles são calculados primeiro. Então, você vê ali que já modificou o resultado, né? 24 agora, porque você vai ter 7 mais 5 vezes 2 e não 5 vezes 2 mais 5, certo? Então, é sempre bom tá lembrando dessas regras, né?
Você tem também a divisão, então aquele exemplo ali, 100 vezes 2, 100 vezes não, dividido por 2, 100 dividido por 3. Você pode ver também que como essa divisão ela não é exata, né, ela vai ter N casas decimais, aí o JavaScript ele dá uma limitada, ele vai até onde ele consegue e retorna esse resultado. Vai ser 33, 33, alguma coisa, certo? Então é bom ficar ciente também dessa limitação. E por último, o módulo, que eu acabei de perceber que estava errado ali, né? O módulo, o que seria? Seria o resto de uma divisão. Como assim o resto de uma divisão? Se você pega o número 25 e divide ele por 2, o resultado vai ser 12,5. Mas se você quiser um resultado inteiro, o resultado vai ser 12, né? E vai sobrar 1, certo? Então, se você pega o resto da divisão, vai ser 1, ok? Então, se a gente, na realidade, fizer esse cálculo aí com 26 e pegar o resto da divisão por 2, o resultado vai ser 0, porque 26 encaixa perfeitamente em uma divisão por 2, né? Daria 13, certo? Então, você pode fazer também, por exemplo, 14 e pegar o resto da divisão por 4, né? Então, você sabe que o que chega mais próximo de 14 aí, multiplicado por 4 seria o 3, né? 4 vezes 3, 12, sobram 2 no cálculo. Então, é para isso que serve o módulo, né? Para pegar o resto da divisão de um cálculo, certo? Isso é muito utilizado quando você precisa saber, por exemplo, se um número ele é par ou ímpar, porque se o resto da divisão do número por 2 for igual a 0, então ele é par. Caso contrário, ele é ímpar. Então, por exemplo, 27, o resto da divisão por 2 é igual a 1, porque 27 é ímpar. Agora, se você fizer a mesma coisa com 30, o resultado vai ser 0, porque 30 é par. Logo, o resto da divisão por 2 vai ser 0. Certo, pessoal? Então, eu acho que isso é o que vale a pena constar sobre JavaScript, né, sobre operações matemáticas. Tem um outro também muito interessante que seria a exponenciação em JavaScript. Como assim exponenciação, né? Seria aí a nossa potenciação mesmo. Então, 2 elevado à terceira potência, que dá 8, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. É a mesma coisa de fazer isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2, 8, né? Então, 2 elevado à quinta potência, 32, certo? Então, vocês podem estar utilizando aí, seria 2 asterisco, duas multiplicações, né? Então, ao invés de uma, você faz duas e ele vai realizar aí a potenciação, ok? Então, espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula.